Então a primeira pergunta é a seguinte: existia a possibilidade real de Jesus não passar no teste? Só em tese, nós não podemos negar a possibilidade em tese, porque senão não seria tentação, né? Senão seria só nós não podemos pensar que Jesus meramente encenou um teste. Cristo não poderia estar fazendo de conta que estava sendo testado. O autor aos Hebreus diz que ele foi testado em todas as coisas, né? Especialmente Lucas 22, né, quando Satanás volta na última tentação, possui Judas, peneira Pedro e pressiona Jesus naquele momento que ele sua sangue, né? Seu suor se torna como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu não posso pensar que aquilo é um teatro, posso pensar que aquilo é uma encenação, aquilo é real. Foi realmente muito duro para o Senhor. Como? Eu não sei, não entendo isso. Eu não tenho condições de entender a complexidade da relação entre as naturezas, né, humana e divina de Jesus. Não tenho condições de entender essas coisas. Mas eu posso dizer que, em tese, a possibilidade havia. De fato, não. Porque a soberania de Deus precisa garantir que o seu plano seja perfeito, né? Então é a velha pergunta, se Cristo podia ou não podia pecar. E não tem resposta simplista para isso. Quando você dá uma resposta simplista, você está sendo simplista e correndo o risco de criar mais problemas do que soluções com a sua resposta, né? Igual quando você pergunta para a pessoa assim: fulano, você já parou de bater na sua esposa? Responda sim ou não. Só. Aí se o cara falar que sim, já parou, é porque batia. Se ele disser não, não parei, é porque ainda bate. Então... Então, resposta simplista costuma ser esse negócio de sim ou não, né? Nem sempre funciona, nem sempre dá certo. Então, não dá para dar uma resposta simplista, se Jesus podia ou não podia pecar. Nós temos que dizer que num sentido sim, no outro não. No sentido sim, em tese, porque a tentação foi real, não foi encenação. A pressão pela qual Cristo passou foi intensa, terrível. Mas não, ele não pecaria. Por quê? Porque ele não tinha pecado, porque o Espírito Santo o capacitava a não pecar, porque o plano de Deus não era que ele pecasse. Então, não é uma resposta simplista, não satisfaz aos simplistas, né? Mas é a única que nós podemos dar. Ok. É porque constantemente Jesus mandava os demônios não dizerem quem ele era. Porque Jesus... terminou? Sim. Jesus não queria publicidade dos demônios, né? Ele não estava interessado em propaganda vindo do lugar errado, né? Então, mas eu creio que Jesus tinha um motivo a mais. Jesus, né? Alguém me perguntou agora há pouco aí, por que os demônios queriam falar que ele era quem ele era? Aí eu não sei, porque tem que perguntar para eles, né? Os demônios. Mas Jesus mostra na sua trajetória que ele não quer se revelar a Israel antes da hora. Ele não quer que Israel compreenda que ele é o Messias, que ele é o segundo Moisés, que ele é o Filho de Deus antes da hora. Por quê? Porque eles têm um conceito totalmente equivocado do que significa ser Messias. Eles querem alguém que vem para pegar espadas, né, porretes, armas, soldados, exércitos, e que possa libertar o povo do cativeiro de Roma. Por isso Jesus não quer. Veja que ele não usa o título Cristo. Ele não aceita de cara o título Messias, exceto naquela ocasião em que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus logo diz: mas não espalhe nada para ninguém, vamos ficar por aí.
Porque ele não quer ser identificado erroneamente como o Cristo que veio para solucionar os problemas sociais e políticos de Israel. Ele prefere o título Filho do Homem, está sempre usando essa expressão, o Filho do Homem, né? E por que será? Primeiro porque destaca a sua humanidade, é um ponto interessante aí, né? Mas mais do que isso, o Filho do Homem foi profetizado por Daniel como aquele que vinha sobre as nuvens dos céus. Por isso ele disse, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O que ele quer dizer é o seguinte, o meu reino não é deste mundo. O reino que eu vim para estabelecer não é deste mundo. É de cima para baixo, né? É um reino das nuvens, que desce das nuvens. Ele está fazendo, então, tentando mostrar desde o começo uma distinção entre duas vindas, primeira vinda e segunda vinda. Vocês lembram de uma ocasião em que a multidão quis coroar Cristo rei? Não teve um momento em que vieram para arrebatá-lo com o intuito de coroá-lo, proclamá-lo rei? Quando foi? Depois do quê? Da multiplicação dos pães e dos peixes. João 6. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão veio e disse, esse cara é bom. Se ele for o rei, fome zero. Isso aqui é Bolsa Família. Todo mundo vai ter pão, vai ter peixe. Ele multiplica. E os discípulos? Agora vai. Agora nós vamos ser os ministros. Um à direita, outro à esquerda. Está todo mundo interessado nisso. Jesus, naquele momento, ele manda as multidões embora. E o texto dá a ideia que ele mandou assim de uma forma até um pouco grosseira. Não pecaminosa, mas dura mesmo. Faz os discípulos entrarem no barquinho, compeliu, mesma palavra usada aqui, né? Compeliu Jesus, os discípulos, a entrarem no barco e cruzarem para o outro lado do mar. E ele subiu ao monte para orar. Acabou a festa. Os discípulos estão lá no meio do mar, tempestade, o barco vai a pique, aí Jesus vai salvá-los. Na quarta vigília da noite. Para quê? Só para dar um show? Só para fazer um espetáculo? Para dizer que tipo de Messias ele é. Ele não veio para dar pão. Ele pode fazer isso. Ele é misericordioso e até pode fazer isso. Mas não é sua prioridade, não é sua missão fundamental. Ele não veio para dar pão para as pessoas. Não veio para resolver problemas pontuais das pessoas. Ele anda sobre o mar para dizer, eu sou aquele que veio para resolver os problemas maiores. Você sabe, o mar, né? Mar tempestuoso, sempre na história judaica isso significa algo muito ruim. No Novo Oceano, Nova Terra, não tem mar. Portanto, vocês aqui de Fortaleza, né? Esqueçam o mar. Não tem nada a ver isso. É só uma questão simbólica. Não tem mar, porque o mar é um aspecto, representa na literatura hebraica forças hostis, forças rebeldes. Né? Moisés teve que bater no mar, para o mar se abrir e o povo passar no meio. Criou-se então a figura, a partir da travessia do Mar Vermelho, de que o mar é a habitação dos demônios, é a habitação dos dragões, né? Leviatã mora no mar, serpente sinuosa, dragão veloz. Então são os termos de Isaías 29, os termos dos Salmos. Deus pisou, ele calcou os pés a Raabe. Raabe não é aquela prostituta lá, Raabe é um termo hebraico para dragão. Ele esmagou o dragão no mar. O dragão de Apocalipse desce à terra, se põe sobre a areia do mar e chama uma besta do mar. Do mar ele faz levantar uma besta. Resumindo, Cristo caminha em cima do mar para dizer, eu sou o Messias que veio para esmagar aquele que é o verdadeiro problema de vocês. Não para dar um pouquinho de pão aqui ou resolver um problema pontual. Mas ele chega para o outro lado do mar. E os fariseus chegam para ele e perguntam, que sinal tu fazes para que creiamos que tu és o Messias? Como assim que sinal que faz? Acabou de multiplicar o pão e os peixes, e eles estão pedindo outro? Exatamente. A deles é o seguinte, tu és o novo Moisés? Então saiba de uma coisa,
Moisés deu pão 40 anos. Não foi só uma vez. Vai encarar? Vai fazer a festinha de ontem, amanhã, e depois da manhã, e de semana que vem, e mês que vem? Está disposto a ser isso? Se for, nós te seguimos. O que Jesus disse? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. É a minha carne. É o meu sangue. Esse pão a gente não quer, não. Que tipo de Messias ele é? Esse é o ponto todo dessas passagens. E é por isso que ele não aceita esses títulos. Filho de Deus, em princípio, filho do Messias. Ele prefere que o chamem de filho do homem. Para que lembre-se sempre que o reino que ele veio para estabelecer é aquele das nuvens lá. Aquele que vem sobre as nuvens, e não algum reino pontual aí. Mas acho que eu fui meio longe demais nessa resposta. Não, foi bom. Então, o senhor falou na palestra que direitos foram dados a Satanás, né? Então, que direitos... Autoridade, né? O termo lá, mas é direito, isso mesmo. Autoridade, né? Então, ela me foi dada. Então, essa autoridade que depois ele reivindica como um direito, né? Que direitos Satanás ainda tem? Ou seja, que tipo de investidura ainda não foi retirado dele? Tá, primeiro vejamos o que ele não tem mais. Então vamos lá para Apocalipse 12. Eu ainda vou expor melhor essa passagem amanhã, mas ou talvez no domingo de manhã, dependendo do tempo, mas só para você perceber que quando Cristo voltou aos céus, na ascensão, que está aí no versículo 5, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, desencadeou uma batalha no céu. Verso 7, peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também o dragão, e por fim ele é expulso do céu, e também os seus anjos. Essa é uma descrição da ascensão de Cristo. Quando Cristo subiu aos céus, ele ficou acima de todo o principado, potestade, poder e de nome que se possa proferir, não só no presente, mas no mundo por vir. O verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E aí vem o primeiro título dele, a primeira função dele: o sedutor do mundo, o sedutor de todo o mundo. Essa palavra aqui, a tradução sedutor, ela não é ruim. A Bíblia é bem traduzida, mas podia ser um pouco melhor. A palavra é enganador. Enganador. O enganador. É a mesma palavra que vai aparecer no capítulo 20, quando diz que ele é solto para enganar as nações. Aqui ele foi preso para não mais enganar as nações. Então aqui é o momento em que ele perde o seu atributo de enganador das nações. Essa é a atividade que ele fazia, com os não-judeus, com os estrangeiros, com os incrédulos. Ok? Mas ele acrescenta, verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a palavrinha mágica, autoridade de seu Cristo. Porque foi expulso segunda função, acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa é uma função mais restrita, Aqui ele é o acusador. Então, ele desempenhava em todo o Antigo Testamento, até a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus, essas duas funções: enganar as nações e acusar os crentes, acusar o povo de Deus lá no céu. Essas duas coisas ele perdeu. Por isso Cristo disse: eu tenho agora toda a autoridade, a autoridade do seu Cristo. Eu tenho agora toda a autoridade. Vão, preguem para as nações. Ele não pode mais deter, ele não pode impedir o avanço
do Evangelho em todo o mundo. Ninguém pode deter o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu. Segundo de quem? Do grego. Ele abriu as portas, o poder de Deus, tanto para uns quanto para os outros, de maneira que ninguém pode impedir. Note, não quer dizer que não possam impedir os pregadores. Os pregadores podem ser impedidos. A pregação não. Paulo já fala isso a Timóteo. Timóteo, eu estou preso, estou em cadeias, mas a palavra está em cadeias? Alguém consegue botar algemas na palavra? Ele diz, a palavra de Deus não está algemada. Eu estou algemado. Podem deter o pregador, não podem deter a pregação. Podem prender o mensageiro, não podem prender a mensagem. Então ela é autoritativa, porque é derivada da autoridade de Cristo. Ele conquistou esse direito de que o Evangelho seja pregado em todas as nações. E ele será, e então virá o fim, quando completar a pregação a todas as nações. Ninguém pode impedir isso. E a outra, porque Satanás perdeu esse direito. No Antigo Testamento você não tem isso. Porque Deus não manda pregador para lugar nenhum. Aí você fala, mas não mandou Jonas? É outra questão. Jonas é muito mais uma lição para Israel do que para os estrangeiros. É Deus, na verdade, dizendo, baixa a bola, Israel. Não fique achando que vocês são grande coisa, não. Eu podia muito bem ter escolhido uma nação melhor do que vocês, mas eu escolhi vocês. Então, sejam humildes. O ensino de Jonas tem muito mais a ver com Israel deixar de se achar grande coisa, que eles se acham, do que qualquer ideia de missão. Porque não há missão nesse sentido no Antigo Testamento. Não há legitimidade. Cristo vem e ele não vai aos estrangeiros. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele começa a mostrar que o negócio vai abrir. Não é curioso que Cristo só elogia a fé de duas pessoas? E quem são elas? Quem são as duas pessoas que são elogiadas por sua fé? São dois estrangeiros. Um deles é o centurião, que diz o que para Jesus? Você não precisa ir na minha casa. Eu entendo de algo que o Senhor gosta. Eu entendo de autoridade. Eu falo para o meu servo, ele obedece. Então o Senhor não precisa ir, é só o Senhor falar. Jesus disse, não tinha encontrado fé como essa em Israel. Ou seja, preparem-se, a coisa vai abrir. Mas ainda não. Não antes de acontecer a cruz. Enquanto ele não for crucificado, ele não pode atrair para si os estrangeiros. E a acusação também foi cassada, né? Paulo fala isso em Romanos 8. Nós estamos justificados por Deus, então paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Quem que vai condená-los? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pergunta de Paulo. É Deus que os justifica. É Cristo, agora vê a trajetória. Quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Silenciou o acusador. Subiu o advogado, caiu o promotor. Não pode mais nos acusar perante Deus. O que ele pode fazer então? Ele perdeu a guerra. A batalha escatológica já foi consumada, ele já foi expulso do céu, só sabe que tem pouco tempo, mas desceu até a voz cheio de grande cólera. Ele parece estar limitado, ele parece pessoalmente não poder mais tocar o crente, né? Até porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno não o toca. Então ele vai buscar instrumentos. Em Apocalipse ele tem 3 aliados.
Primeira besta, segunda besta e a meretriz. São os 3 aliados do dragão. Primeira besta, coação, pressão, violência, perseguição. Segunda besta, engano, falsa religião. Fala como dragão. Tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão. Engano, falso profeta, falsa profecia. Ou seja, quem ele não desvia batendo, ele desvia enganando. Escapou dos 2, tem um terceiro. A meretriz com o cálice transbordando, dizendo: venha. O mundo dos prazeres, da sedução, o mundo. São os 3 inimigos que nós sempre temos que enfrentar. Eles sempre estão aí. Um bate, um engana e o outro seduz. E o único jeito do crente vencer isso é: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então a questão é, Paulo não fala que nós temos uma guerra contra Satanás. Ele diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Luta é um termo de uma briga corporal. Não é uma guerra com exércitos. Essa guerra acabou. Eles foram destronados, eles foram despojados. Eu vou provar para você amanhã. Eles foram despojados. Eles não têm mais essa autoridade. Mas perdeu a guerra, mas não entregou o território. Essa ideia, não entregou, aí não se continua como guerrilha. Satanás hoje, usando uma figura bem moderna, é um terrorista. O que o terrorista faz? Ele não tem nada a perder, não é? Matar, roubar, destruir, não tem nada a perder. A ideia é o seguinte: eu estou condenado, só me resta levar o máximo possível de gente comigo. Então ele vai lá e se mata, não tem problema. Essa é a guerra, e de certa forma, para nós, ela é pior. Porque saiu o sujeito engravatado, que usava a lei debaixo do braço, e ficava apenas acusando e exercendo um ministério legal, e entrou o dragão, entrou o monstro, entrou a fera enlouquecida, entrou a serpente, com a cabeça esmagada, mas com seus estertores mortais. É isso que nós enfrentamos. Um cachorro louco, né? Alguma coisa dessa natureza. Por isso não podemos subestimá-lo, a Bíblia fala. Não podemos subestimar. Não devemos ignorar, Paulo diz, os seus desígnios. Pedro diz: ele é um leão que ruge, andando em derredor, pronto para devorar. Agora, esse leão está limitado, não está? Qual o leão que fica andando em derredor? Se ele está com fome. Porque esse leão tem que esperar que lhe dê oportunidade, porque ele foi restringido por Deus. Lutero dizia, né? Lutero dizia, a corrente que o prende. Ele é um cachorro bravo na corrente de Deus. Deus o restringiu, ele não pode nos tocar, a menos que nós demos oportunidade. Aí nós estamos dando legitimidade para ele agir na nossa vida. Mas aquele que permanece em Cristo não pode ser tocado. Então a esfera da guerra mudou, né? Da grande batalha, da grande guerra, para esse combate corporal que nós temos que enfrentar pessoalmente. Por isso, o escudo da fé pode apagar os dardos inflamados do maligno. Ele não pode mais nos acusar perante o tribunal de Deus, mas pode jogar esses dardos contra nós mesmos. Pode nos acusar a nós mesmos, para que a nossa fé se enfraqueça, para que duvidemos da bondade de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus. São muitas maneiras que ele ainda pode agir contra nós. O segredo da vitória, Paulo diz, é: estai, pois, firmes. A gente sempre vai para as peças da armadura, né? Elas são importantes, evidentemente. Mas antes Paulo diz: estai, pois, firmes. Porque
se nós o enfrentarmos, como Pedro diz, resisti-lhe firmes na fé. Ou Tiago, né? E o que o diabo faz? Foge. Ou seja, ele não tem opção de ficar. Se você resiste firme na fé, ele é obrigado a fugir. Fugirá de vós. Estai, pois, firmes.